Olá, viva a todos e a todas. Espero que estejam todos de ótima saúde e com muito boas vibrações, emanando as boas vibrações. Hoje eu trago-vos um pequeno vídeo com o baralho do método dos amores e vou-vos ensinar como consultar com as 9 cartas apenas, ok? Em vez de expor o baralho todo na mesa. Então vamos dar início à nossa aula. Vocês lembram-se, o baralho dos amores é o baralho que tem as cartas menores, que não contém os 8, 9 e 10. Visto isto, vocês vão escolher as cartas que vão representar os consulentes. Vamos supor que é um senhor, que é um cavalheiro que vocês estão a querer saber, ou que é o cavalheiro mesmo a querer saber sobre a vida dele. Vocês escolheriam este como sendo a carta do consulente, o rei de ouros, e poderiam escolher ainda o respectivo valete. Isso partindo do princípio que é um homem que está a consultar, certo? Sobre uma determinada mulher. Este seria o nosso consulente e eu sempre aconselho-vos a escolherem cartas do mesmo naipe quando são casais ou para identificar mais facilmente no jogo. Esta seria a fulana ou a consulente que ele vem hoje aqui consultar. Ele quer saber sobre esta pessoa, sobre essa mulher. Então, ele pode estar só a querer saber de curiosidade, como ele pode vir procurar uma consulta por estar desconfiado de alguma outra coisa. E neste caso, para a mesma mulher, eu aconselho-vos a que escolham as mesmas cores. O baralho não contém 2 cartas repetidas, assim que podereis escolher esta carta da mesma cor. Isto são apenas exemplos. É óbvio que poderiam escolher qualquer outra carta. Por exemplo, poderiam escolher a dama, se assim desejassem, de paus, ou poderiam escolher esta carta, que só significa uma pessoa. Esta pessoa não tem nome, portanto vocês podem usar esta também para isso. E por aí vai. Então, já com o pensamento nas respectivas figuras e anotados os símbolos, como eu vos recomendo, vocês dão início à vossa consulta. Então vamos lá. Este é o nosso consulente, este é o nosso consulente, e ele quer saber sobre esta senhora. Um exemplo. Ok? Já anotaram no papel, para não se esquecerem, o símbolo do rei e do valete de ouros, a dama de copas e a dama de ouros, ao lado com as vossas datas de nascimento, ou se quiserem podem até usar fotografias. Hoje em dia é muito fácil conseguir fotografias das pessoas nos meios de comunicação social, Facebook, etc. Então, iriam dar início à consulta. Vamos supor que este senhor, isto é só uma aula de exemplo, esta consulta não é uma consulta verdadeira, digamos que é só uma aula, um exercício de práticas. Embaralharam, partiram, cada um parte
como quer, para a esquerda, para a direita, agarra da esquerda, agarra da direita. Eu pessoalmente faço assim porque dei-me conta ao fim de muitos anos que isto era sempre a minha tendência. E agora vocês abrem o baralho e têm que procurar a carta que vocês escolheram do Senhor. Aqui está. Vocês separam esta carta, põem no centro, pousam o baralho para baixo, põem no centro da mesa e vocês vão abrir três cartas acima dele, enfocando-nos que o nosso consulente veio saber de uma mulher. O que sai aqui acima da cabeça dele é o pensamento dele, é o que as ideias dele, é a parte intelectual dele, é o que ele está a pressentir, a pensar, a perceber. Muitas vezes não pressentir, mas é o que não lhe sai da cabeça, digamos assim. Então vocês copiem as cartas. Acima da cabeça dele nós temos a Dama de Espadas, o Rei de Espadas e temos o 3, certo? De paus. O que é que isto quer dizer? Que ele tem uma rival e ele está a ter problemas com a lei por causa desta mulher. Entenderam? Esta mulher pode estar na cabeça dele como uma inimiga, ou ele pode estar apenas a pensar em precaver-se de que esta mulher é perigosa e que ele próprio poderia vir a ter problemas com ela de ordem judicial. Ou ela poderia fazer alguma coisa em termos legais e vir a prejudicá-lo a ele. Continuam a tirar mais duas e isto aqui está a mostrar que ele é um homem de dinheiros, porque ambas cartas são dinheiros, riqueza, fortuna, lembram-se, este é ele. Portanto, carta por carta, uma rival, a lei, e a lei significa muita coisa, como vocês sabem, polícia, advogados, tudo o que é legal, corte, tribunal. Desordem. Desordem é briga. Portanto, a desordem ao lado da lei podia ser um problema grave que esta mulher lhe poderia causar a ele, em termos legais, até envolver polícia, prisão, isto até poderia ser uma prisão, etc. E aqui temos ao lado dele dinheiro de um lado e do outro. Isto é um homem de dinheiro, certo? E então até aqui, se o consulente não vos vem dizer qual é o objetivo da sua consulta e apenas quer saber o que sai no jogo, vocês dizem assim: olha, eu vejo que o senhor está com receio de ter uma briga legal com uma mulher aí que não é de confiança e que possa vir a desmoronar o seu património ou vir a ter um problema que envolve muito dinheiro. E ele depois confirmaria se sim, se não. Aqui tiram mais 3 cartas e iríamos obter então a consulta das 9, como se faz também com as cartas ciganas. Mas os métodos, sejam quais forem os decks, os baralhos, vocês podem usá-los sempre, independentemente das cartas. O que for mais ao vosso gosto,
o que for mais à vossa conveniência no momento da consulta. Eu agora percebo-me aqui que sem querer vieram duas cartas coladas. Houve uma razão para isto. Mas, agora, vocês poderiam tirar esta carta e pôr aqui. Então, o que é que significa? Que este homem é casado. Estes dinheiros são património do casal. E esta mulher poderia ser a própria esposa dele vir a tornar-se inimiga dele por questões de património, de riqueza, de dinheiros. Entenderam? Mas eu só vos estou a dar um exemplo de que se vos acontecer isto, vocês seguem a leitura até ao final. Existe a lei da sincronicidade, existem muitas coisas que a gente não presta atenção e esta carta apareceu como uma confirmação, um aviso mais de que esta mulher, afinal de contas, é casada com ele, porque a carta abaixo dela é da união do casamento e ele. Entenderam? Portanto, esta mulher, apesar de não termos aqui como sendo a mulher marcada nas cartas anteriores, já está a mostrar que ele está a ter problemas ou está receoso, porque é o que vai na parte intelectual dele, na ideia dele, no pensamento, de vir a ter problemas com ela. E porquê? Por causa de uma separação ou de um divórcio. Esta é a carta da separação e do divórcio. Aqui dinheiros, riqueza, fortuna, portanto património, existem dinheiros grandes envolvidos aí. A lei, se ele levar as coisas com ela pelo lado mau, pode vir a perder ou a pôr em jogo a parte financeira dele. E então temos as cartas que o tocam, certo? A carta da separação, do divórcio. E aqui é divórcio, porque temos a lei. Se não saísse a carta da lei, poderia ser apenas uma separação de um casal que nem sequer é casado. Entenderam? Que vivem juntos. Mas aqui confirma que é casal, porque tem a lei. Este divórcio, para ele, legal. Entenderam? Ele, divórcio, separação, legal. Lei, ele, separação ou divórcio. Então, vou interpretar assim. Mas, debaixo dele, está a mostrar a vida amorosa dele. A vida amorosa é que ele até tem sentimentos por essa mulher. É uma separação, mas existe amor na história da vida dele. E sobre este amor ainda também vai ser feita uma justiça. Pode ser divina e pode ser terrena. Entendem como se lê? Com respeito a ela, ao separar-se, a esposa, ela leva bastante dinheiro. E ele não quer desequilibrar, ele não quer desordenar o património, a vida dele, no lar dele, na casa dele, nos negócios dele. Ele não quer mexer com isto. Mas ele e ela, separando-se, vai ser com briga. Separação para ele, com desordem. Viram? E ela, com ele,
preso. Ela com ele preso. E aqui é uma prisão de amor. Então aqui eu poderia dizer-lhe a ele como consulente: olha, a sua senhora, o senhor é casado, certo? E está com receio de se vir a separar legalmente da sua esposa e pôr em risco o vosso património ou dinheiro que o senhor sente que é seu. Não quer dividir com ela. Apesar do senhor gostar dela, ela tem o senhor amarrado, sabe? Uma amarração, uma prisão de amor. Mas o seu património, a sua fortuna, entrará em desordem se isso acontece, de se separar. Agora o senhor vai ter que escolher bem a sua vida, vai ter que pensar bem. Se o senhor gosta dela, não há relações perfeitas, o senhor deve tratar de manter as coisas com calma, não decidir de cabeça quente, etc. Assim aconselharia eu a este senhor a proceder. Aí continuariam, tá? Com mais 3 cartas, se quisessem. Com mais cartas, digamos. E vocês iam ver ele sempre aqui com a carta e vocês só vão preenchendo. E este método vocês podem repetir assim 3 a 7 vezes o que estamos a fazer aqui. 3 jogadas assim até 7. E depois mudam, porque vão precisar de cartas. Ou ficam satisfeitos com as mensagens e dão por concluída, ou se quiserem concluída a consulta, ou se quiserem ir mais profundo, então voltam a embaralhar, voltam a partir, etc. E a jogar outro método. Entendem? Prontos. E continuando, aqui temos então a esposa dele. Lembram-se que vocês escolheram? Foi a carta que eu pus como exemplo. E em cima dele existe outra pessoa, na cabeça dele. Ele ainda está casado, mas está com o pensamento noutra pessoa. Entendem? Portanto, existe outra mulher, outra pessoa na vida dele. E talvez por isso a esposa, ao ter conhecimento, pode virar a sua maior inimiga, porque uma mulher ferida, atraiçoada, pode virar a maneira de estar, de pensar e tornar-se uma grande inimiga e não querer abrir mão de nada e ir contra, etc. Como vingança ou por magoada que seja, a gente não pode julgar ninguém, mas poderia ser o caso. Há pessoas que até viram bicho, diabo, etc. quando são traicionadas. E não é só nas mulheres, nos homens também. E ele é este homem que o toca a ele, entenderam? Portanto, na cabeça dele, ele presentemente, que esta carta é o presente, o momento atual, em curtos dias, a curto prazo. Lembram-se que eu vos disse nas cartas que isto significa o tempo atual, o presente, o breve. O presente, mas é o tempo presente, o momento atual, o hoje, digamos assim, ou em curto espaço de tempo. Portanto, ele, com o pensamento nesta, com ele, presentemente, ele está como que os seus pensamentos estão, os pensamentos dele estão nesta, não estão na mulher, estão nesta. Ele quer estar com esta. Entendem? Mas o que é que isto vai trazer a ele? Obstáculos. Pois se ele é casado, tem uma mulher e está a pensar e está com outra, etc., está a buscar ele próprio uma briga, não é? Está a destabilizar a vida dele
familiar, o status dele, o património dele, etc. Os compromissos em conjunto. E aqui são surpresas. Ou seja, ele com o pensamento, este é ele, com o pensamento nesta pessoa. Lembram-se que eu disse que esta carta era neutra e que até podem escolhê-la para representar a consulente que queiram saber. Portanto, isto é no presente, ele tem outra pessoa. E isto são obstáculos para ele. Problemas que lhe podem trazer surpresas, mas estas surpresas são desagradáveis, porque são surpresas de obstáculos grandes. Obstáculos são dificuldades. Ele até poderá ter isto escondido, e se vem a saber, então ele vai entrar numa grande bronca e poderá vir a desorganizar a sua vida com quem? Com a mulher, se ela se inteira dela, da outra pessoa. Porém, vemos aqui que existe a verdade. Lembram-se da carta lealdade, também significa verdade, o 3 de espadas. Então, ela vai se inteirar, ela vai saber da verdade. Porque a verdade vem sempre, sempre, sempre ao de cima. E ela vai apanhar isso de surpresa. Ou ela até já sabe. Se ele pensa que ela não sabe, ela já está com a verdade. E ela, por ser uma mulher leal, poderá ser que fique ferida e que se queira vingar e que não aceita, etc. E venha trazer a mensagem que foi dada anteriormente a ele. Ou seja, ele foi quem buscou o problema. Entenderam? Presentemente ele anda em festas com quem? Com a outra pessoa. Ele em festas, banquetes, lugares de mesas, lugares onde há alegria, festa, vida social, mesas, bebidas, pessoas. Este é ele. E ela, com lealdade, ela é uma mulher boa. E ele realmente está com obstáculos na vida dele, presentemente. Ele, presentemente, com obstáculos, com surpresas, ainda com respeito a esta. Ou seja, a mulher dele vai descobrir ainda mais coisas sobre a outra. Então, continuamos a tirar cartas. Vocês vão pôr aqui em cima. E vamos só pôr aqui direitinho, para que vocês aí possam ver bem. Muito bem. Então, ele, no que vai na parte intelectual dele, no pensamento, nas ideias dele, ele reconhece as suas leviandades. Lembram-se que o 4 é a carta das leviandades, do sexo, das coisas mal construídas, das coisas mal feitas, das seduções, etc. Ele reconhece que ele tem sido uma pessoa, porque este aqui ao lado dele é ele mesmo. Ele reconhece no seu pensar, no seu íntimo, na sua interiorização,
que ele tem sido uma pessoa que tem feito as coisas, tem tomado decisões levianamente. Aqui a carta das promessas é coisas que ele até prometeu de boca só, mas que não foram cumpridas. E também esta promessa dele sobre leviandades dele quereria aqui dizer, por exemplo, nesta consulta, que é de facto a notícia que ele é uma pessoa que apenas promete este tipo de vida a ele próprio. Ou seja, que verdadeiramente ele é uma pessoa incapaz de construir, é uma pessoa leviana que gosta de viver assim, instável, tudo mal pensado, vai de entusiasmo momentâneo, leviano, sem bases, sem estruturas. E ele estará a reconhecer isso no seu pensar, quando está na sua interiorização. E ele está a ver que isso que lhe traz são problemas e constrangimentos. Enredos é o que o 5 quer dizer, e o as, constrangimentos, escândalos, etc. Enredos são disques, difamações, complicações, nós que são dados na vida dele, etc. Intrigas que o põem para baixo, ou seja, tudo isto de uma forma negativa, não traz nada positivo para ele. E temos a casa dele, aqui a habitação, o 4. E a casa dele porquê? Porque esta carta toca-o a ele também. Esta maneira leviana dele pensar traz problemas para dentro de casa. E ciúmes, aqui é o 5, ciúmes, por causa desta mulher. Ou esta mulher podia simplesmente ser mais uma. Porque se ele tem o vício das leviandades, ele próprio é quem busca os problemas para dentro de casa. Entendem? Aqui poderiam concluir se a resposta tivesse sido dada ou se tivesse sido satisfatória ao consulente. Se não, podem ir, como eu digo, até 7. Vocês continuam a usar o baralho. E aqui vemos que sai novamente a carta da esposa. Quase todas as consultas são ou negócios ou relacionamentos. Aqui temos a ele, com o pensamento na esposa, na mulher dele, porque ele sabe e tem consciência que tem mulher e que ele está casado. Mas ele tem o vício e tem vícios. Ok? Vícios. Mas ele pensa nela. E lembram-se que no início havia a carta do amor, ou seja, ele até tem sentimento de amor pela mulher. Lembram-se da primeira consulta? Portanto, ele pensa nela, mas ele sabe, ele tem noção de que ele é uma pessoa de vícios, e vícios grandes, que esta carta dos vícios saiu de patas para o ar, são vícios grandes, e podem ser vícios de jogo, de muitas coisas. De drogas, de álcool, de o que seja. E ele pensa nela e até pensa na sedução para a esposa, mas ele tem um corte, um desvio. Alguém cortou a vida dele com a esposa. Entenderam?
e então ele quer seduzir, mas existe um corte aí para que isso possa acontecer. Porém, nós podemos ver que existe uma reconciliação. Vícios significa o casal, porque esta carta toca-o a ele, é ele. Aqui nós vemos o corte dos dois e também deveria ter que cortar os vícios ele próprio e a sedução dela, da esposa, para uma reconciliação. Fora de casa existe um grande inimigo. Fora da casa dele, ele tem um grande inimigo. E o grande inimigo dele são os vícios dele. Eu até poderia dizer que este homem tem algum espírito com ele negativo que o impele a fazer coisas mal feitas, ou que o instiga a fazer coisas mal feitas, como vícios, coisas de baixo astral. Mas vemos a hipótese da reconciliação para ele que vem a caminho com ela. Reconciliação com ela. Aqui a parte negativa dele, se não for o caso de isto é só a título de exemplo, de aula, porque a pessoa quando está a fazer o jogo mais seriamente já está com a sua própria intuição. Aqui é um exemplo apenas. Poderia intuir que ele tem um espírito nele que o impele a fazer as coisas mal feitas, que o afasta de casa, que o afasta do caminho certo, etc. Mas dá para ele a reconciliação com ela. Continuando. Temos o 7 de espadas, o 2 de paus e o as de espadas virado de cabeça para baixo. Depois temos a carta aqui do valete de ouros, o 3 de copas e o 2. Aqui não temos mais cartas para continuar, terminamos nesta fase assim e já teríamos 1, 2, 3, 4, 5 tiragens. Estão a ver? 1, 2, 3, 4, 5 tiragens. Terminando aqui. E como eu disse, podem ir até 7. Mas depois temos que embaralhar todas as demais cartas novamente para conseguir chegar a 2 tiragens mais de cartas na mesa. Então vemos que ele é uma pessoa que arranja problemas, chatices, porque é um homem traiçoeiro nas paixões. Isto é a carta das paixões viradas para ele, por traição. Ele próprio, peço desculpa, arranja problemas por paixões viradas. Este é ele. E estas paixões são prazeres que ele não consegue sequer fugir. Temos aqui a carta 3, que os prazeres dele são os vícios que ele tem, que pode ser de sexo, de álcool, de jogo e até tudo em conjunto, de mulheres, etc. Ele atraiçoa-se a ele próprio, este é ele aqui, arranja broncas na sua vida por causa dos vícios dos prazeres, vícios que já foram vistos, e depois no fim vocês fazem como um puzzle do que vai saindo, etc. E tiram uma conclusão final.
E aqui as notícias é que ele, fora da casa dele, ele está a ser atraiçoado por um outro homem que vai ser um grande inimigo e que poderá ele vir a ter conhecimento, porque aqui o 2 é notícia, é mensagem, é vir-se a saber as coisas fora da casa dele. O tal inimigo. As paixões e os prazeres dele virados. Traição para ele. Também com o próprio inimigo. Alguém que possivelmente anda com ele nestes trios, nestes vícios, nestas coisas. Ou alguém que o acompanha, anda fora de casa, por aí, etc. E este aqui é chatices, é problemas, é broncas, é violência. Esta carta é negativa, é inquietações, é broncas para ele com este. Ele vai ter uma discussão grande, vai se zangar com este, vão ficar inimigos. E isto vai-se saber. E as paixões dele, os prazeres, tudo isto está de patas para o ar. E então vocês voltam a pôr isto tudo junto para fazerem as últimas 2 tiragens, se forem fazer as 7. Caíram estas cartas e vocês adicionam à consulta as mensagens. Nos prazeres, nas festas, existe uma separação. Fora de casa dele, ciúmes. Ele anda fora de casa, separado da mulher, e anda na boa vida. E isto traz problemas de ciúmes. Entendem? Aqui continua. Ou seja, este senhor tem mulher, anda a fazer vida leviana com outras mulheres ou com outra mulher, com vícios. E ele próprio desorganiza a vida dele. Aqui vocês, por exemplo, cortam novamente, juntam, abrem o jogo e procuram a carta para dar continuidade à consulta. Agora vamos fazer novamente 2 tiragens mais das 9. E aqui temos o as novamente dos vícios dele com outra mulher. Esta aqui não é a esposa, é uma rival da esposa. Aqui é o casal, aqui é outra mulher. Ele promete coisas a esta mulher nas traições dele para a esposa. Ele teve promessas, ou ele faz promessas a esta mulher, que é a rival da esposa. Mas é tudo de boca, de vícios, de mania dele. Poderia ser um mentirosito, entendem? Porque ele atraiçoa. E o que atraiçoa uma, atraiçoa todas. Entendem? Da mesma maneira que ele atraiçoa a mulher com esta, ele vai atraiçoar esta com outras. E vai ser um ciclo, porque é a maneira de estar dele. Ele não é uma pessoa confiável.
e ele próprio não tem uma vida tranquila. Olhem para aqui, os vícios, ele, as inquietações. Ele anda sempre baixo de pressão, de chatices, de inquietações, de insónia, de nervos, de tudo o que é negativo. Por causa das escolhas dele mesmo, o que ele mesmo faz. E isto vai trazer-lhe a ele coisas legais. Ele tem aqui para ele situações legais a resolver e que podem incluir a mulher. Entendem? No meio desta confusão toda, mais traições virão e mais chatices. Inclusivamente, esta mulher a quem ele promete coisas também não é uma mulher boa. Vejam, ela sabe que ele tem mulher, ela também é uma mulher de vícios e uma mulher com traição para ele. Ela vai atraiçoá-lo a ele com outro. E aqui talvez ele venha a ter um problema grande ao descobrir e poderia vir a ter uma bronca, podia ser uma violência com este outro e ter um enfrentamento legal, prisão, polícia, etc. Aqui está a mulher, o constrangimento, os escândalos, a tristeza do que ele anda a fazer, as notícias. E ele a pensar comunicar-se com a mulher. Esta é a esposa, lembram-se? Mas ao mesmo tempo que ele se quer comunicar a carta da notícia, da mensagem, do telefonema, da comunicação, com vergonha, com constrangimento, pelas coisas próprias que ele criou em relação à esposa. Tipo assim, alguma coisa de mal vai lhe acontecer, que o vai castigar e ele vai sentir necessidade. Então, lembram-se que eu vos disse que havia amor? Então, existe amor, não é? Ele tem sentimento pela esposa. Lembra-se que também saiu no início, Carta do Amor? Mas ele próprio é o obstáculo a este sentimento. Ele é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com vícios. Uma pessoa que não sabe o que quer. Uma pessoa leviana de cabeça. Ora pensa uma coisa, ora pensa outra. Apaixona, desapaixona. Uma pessoa inquieta. E aqui terminaríamos a consulta das 7, ok? E isto mostra então que ele está a pensar na mulher, mas ao mesmo tempo está com vergonha, está constrangido, está. Ele sabe que ele fez os obstáculos e ele sabe que existe amor aqui no casal e que ele é o culpado dos obstáculos neste amor. Aqui está a esposa, o constrangimento, as notícias, as mensagens, os telefonemas, o amor dele por ela e dela por ele, os obstáculos criados por ele. E aqui em Cativeiro existe uma verdade que vai chegar de surpresa, que ainda está amarrada ou presa, mas que vai sair à luz. Ele, no momento da consulta, pode-se lhe dizer que ainda vai ter surpresas com respeito a ela. E que ele poderia realmente vir até a ter a notícia de uma prisão, qualquer coisa que lhe possa vir a acontecer a ele, mas com verdade que vai acontecer, mas negativa para ele. E que ela é uma mulher boa, com sentimentos, com amor. E a verdade
é que ele está constrangido. Ele sabe que não consegue ser leal. Entendem? E isto seria uma consulta das 9. Espero que tenha sido boa esta aulinha e desejo a todos muito boas práticas, muito boas vibras e fiquem todos muito bem, de ótima saúde.